Educar com a ciência, seguindo o coração. Montessori é o primeiro e único podcast jornalístico em Portugal sobre Montessori. Eu sou a Mara Alves e vou contar-lhe tudo, mas tudo sobre Montessori. Olá a todos, pais, mães, educadores, cuidadores. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Montessori. Hoje vamos falar de estratégias para mudar a relação que temos com os nossos filhos. São estratégias simples, que talvez às vezes no dia-a-dia podemos não nos lembrar delas, mas que são muito importantes para estabelecer uma relação mais saudável e, sobretudo, para que exista uma maior conexão entre pais e filhos. Dá uma sensação que ao longo do tempo se vai perdendo a conexão. Quando as crianças, ou quando são muito bebezinhos, estamos muito ligados aos nossos filhos. E depois, com a passagem do tempo, parece que se vai perdendo a conexão. Principalmente com crianças que são mais difíceis, mais desafiantes. Dá a ideia, eu digo isto por experiência que tenho com famílias que acompanho, dá a ideia que se vai perdendo um pouco a ligação, como se a criança tivesse uma postura de ataque, como se os pais se sentissem atacados por o filho, passa a expressão, e essa relação vai perdendo essa ligação, essa conexão. São alguns casos que noto que isto está bastante vincado. Por isso achei importante trazer aqui estas estratégias para termos sempre em mente que é importantíssimo manter uma ligação saudável, uma conexão com os nossos filhos para o resto da vida. Não é só quando eles são bebezinhos, é para sempre, porque seremos sempre pais. Portanto, o tema de hoje é isto mesmo, estratégias para uma boa relação com as nossas crianças. Às vezes os pais dizem que falta tempo, que falta oportunidade para fazer atividades com os filhos, para terem tempo para eles. Bem sabemos que o tempo é sempre aqui, não é? No episódio anterior falei sobre isso, de quanto o tempo é um dos grandes fatores de tensão, digamos assim, de conflito entre pais e filhos, porque o tempo das crianças é um e o nosso é outro. No mundo adulto, o tempo tem uma importância imensa, não é? E é aquilo que muitas vezes nos destabiliza, porque parece que não temos tempo para nada, não é? Andamos sempre a correr e parece que surgem cada vez mais coisas e o tempo passa tão depressa, não é? Temos muitas vezes essa sensação de como foi rápido o dia, de como as semanas passam rapidamente e, inevitavelmente, como ficamos mais velhos, claro, e os nossos filhos mais crescidos. E por isso é que neste tempo da infância, porque é disso que aqui falo no Montessori, da infância, da importância da infância, sobretudo nos primeiros 6 anos de vida, é tão importante não perdermos aqui o norte e tentarmos, por tudo, manter uma ligação estreita com os nossos filhos, manter a conexão e manter uma relação saudável. Não nos colocarmos naquela postura que muitos pais às vezes se colocam de crítica, de vítimas e de estarem constantemente a apontarem defeitos aos filhos, não é? Muitas vezes ouvimos: o meu filho é terrível, o meu filho está sempre a desafiar-me, e não quer dizer que isso não aconteça e que não sintam isso. Não é essa a questão, é que se nós nos colocarmos nesse papel, então
certamente a vida parental será muito, muito mais difícil. Por isso trago aqui hoje algumas técnicas, algumas estratégias, digamos assim, para termos uma melhor relação com os nossos filhos. A primeira delas é aprender a lidar com as emoções. Se nós adultos soubéssemos lidar com todas as emoções, isto já era o início de tudo, não é? Se nós conseguíssemos gerir emocionalmente a nossa forma de reagir muitas vezes a coisas que os nossos filhos dizem ou fazem, já seria espetacular, mas nem sempre é possível. Nós temos aqui uma grande dificuldade em nos gerir emocionalmente e por isso é que ou explodimos, não é? Ou sufocamos. Muitas vezes há pais que dizem: eu tento controlar-me, mas não consigo, e sai o grito. Eu tento controlar-me, eu já li imensos livros, eu ouço o podcast da Mara, mas no momento da crise, no momento em que a criança tem um comportamento mais difícil, eu não consigo controlar-me e às vezes sai uma palmada. Eu já tenho recebido este feedback que é muito verdadeiro e que temos que olhar para ele não com um olhar crítico, mas com um olhar também de compaixão, porque muitas vezes os pais querem de facto fazer melhor, querem de facto fazer diferente do que foi com eles, mas a verdade é que no dia-a-dia nem sempre é fácil, nem sempre é imediato nós conseguirmos reagir da forma que gostaríamos. E isso está ligado a diversos fatores. O primeiro deles, obviamente, é a forma como fomos educados, ser tão diferente de uma forma respeitosa, e então acabamos por cair aqui na ratoeira, não é? Numa ratoeira constante, às vezes, de gritarmos, de castigarmos, enfim. Mas o caminho, de facto, não é nos culparmos por isso, e sim, se isso nos incomodou, então vamos começar por fazer diferente. Eu acho que o ponto é aí, é a pessoa ter consciência. Há uma grande diferença entre quem castiga e quem bate e quem humilha. Não ter consciência disso, portanto achar que está a fazer muito bem ou nem ligar a isso, e a pessoa que o fez num desespero, mas que isso a incomodou, que ficou triste com isso. Algumas mães dizem isso: eu gritei, mas depois senti-me tão culpada, e isso já é o início de tudo. Por isso é que temos que olhar também com um olhar, passa a expressão, de maior compaixão, e também tentar entender o contexto que está por detrás, muitas vezes, das ações que temos. Portanto, aqui a primeira estratégia para uma relação saudável: aprender a lidar com as emoções. E como é que isso se faz? Podem vocês perguntarem muito bem. No meu caso, por exemplo, o que é que eu costumo fazer? Para já, fiz terapia. Acho que isso é importante, e se sentirem que é o vosso caso, aconselho vivamente que procurem um bom psicólogo e que façam terapia, porque nós temos, todos nós, uma bagagem imensa, e é importante colocar as coisas em caixinhas, não é? Dentro da nossa cabeça, porque muitas vezes colocamos tudo no mesmo saco e somos todos umas grandes vítimas, e depois isso no dia-a-dia não é nada positivo para a nossa forma de estar. Isso muitas vezes prejudica-nos a nós próprios. Por isso aqui o primeiro passo, se sentirem essa necessidade, se sentirem que as vossas reações em termos emocionais estão a passar a marca, terapia, sem dúvida. Depois temos outras técnicas, obviamente, cada pessoa terá a sua. Há pessoas que gostam de caminhar, há pessoas que gostam de correr, há pessoas que gostam de meditar, que é o meu caso, também pratico meditação, tiro sempre ali uns minutinhos por dia
para poder estar comigo própria, sem marido, sem filhos, sem ninguém, ali, silêncio. Eu preciso de silêncio. Nem todos somos iguais, não é? E se calhar até o seu caso precisa de ouvir música. Ótimo! Então vá por aí. E estas estratégias, claro que não são estratégias que nós fazemos na altura da crise, em que está a criança num desespero. Não é nada disso. São coisas que temos que trazer para a nossa vida e que requerem prática diária. E por isso o caminhar, o correr, há pessoas que adoram escrever, não é? Por exemplo, a yoga. Cada um de nós, ou cada uma de nós, eu falo para pais e para mães, porque felizmente também tenho pais que nos ouvem, que me ouvem, é encontrar dentro de si a coisa que os faz relaxar, a coisa que vos faz sentir bem. E essa coisa é importante que seja com nós próprios. Ter tempo para nós. Às vezes 5 minutos fazem a diferença. 5 minutos para pensarmos como é que foi o nosso dia. Será que tivemos bem? Será que houve ali atitudes que tivemos com os nossos filhos que não nos agradaram? Fazer essa reflexão já é tudo, já é um bom começo. Se conseguirem fazer isso, vão ver que já têm uma grande parte da resolução aqui do problema da gestão de emoções. Por isso é que é importante, se acharem que está a passar da marca, procurar ajuda. Porque muitas vezes temos muita raiva contida e não sabemos bem de onde vem, e também sabemos que aquela criança nada tem a ver com isso. É mesmo aí nesse momento. Porque é que eu sinto esta raiva? Porque é que eu grito tanto? Porque é que eu sou tão agressiva ou tão agressiva? É isto. Tem que se parar para pensar sobre estas coisas e procurar ajuda se for o caso. Lembrem-se sempre, é pelo bem dos nossos filhos. Não só enquanto crianças, como nos adultos que eles vão ser. Porque a criança até aos 6 anos, como já disse tantas vezes, mas nunca é demais, está a observar tudo. Ele também observa a forma como nós somos, não é? Como é que a mãe gera uma situação de stress? Será que vai para um canto? Será que bate com as portas? É isso, se me façam entender. A criança também está a observar a nossa forma de ser e irá replicar. Portanto, é sempre aqui ter este cuidado, ter sempre esta ideia que a criança absorve quem nós somos. Nós somos sempre a primeira referência. Está a gostar deste tema? Saiba mais em montessori.pt. Segunda estratégia para manter uma boa relação, uma relação saudável com as nossas crianças. Esperar. Este esperar está ligado com o episódio anterior. O tempo. Muitas vezes pedimos alguma coisa à criança. Vou dar um exemplo. Filho, calça os sapatos para irmos para a escola. Isto acontece muitas vezes, por exemplo, no meu caso pessoal. Vá lá, calça-te. E ele pode não fazê-lo logo. Ou porque está a terminar uma brincadeira, ou porque está a terminar de lavar os dentes. Pronto, alguma coisa. E eu vou, filho, os sapatos, vamos calçar. E quando estou com mais pressa, qual é que é a nossa tendência de todos nós? É repetir várias vezes. Os sapatos, vai-te calçar, vamos embora. Bem, começamos a disparar uma série de informações e a criança já desligou. Portanto, aqui é saber esperar e dizer o que temos a dizer. Olha, vamos calçar os sapatos para irmos embora. Se a criança não fizer caso, dizemos outra vez, esperamos um bocadinho, dizemos outra vez, sapatos, calçar os sapatos. Não precisamos de grandes explicações. Muitas vezes esse é o erro de sermos muito rápidos, não é? Mais rápidos do que a criança consegue processar, mas também de sermos muito, muito repetitivos na forma como dizemos as coisas. E isso, de facto, pode ser um obstáculo. Ai, Mara, mas eu já acordo à pressa. Então aqui não há milagres, não é?
Então têm que acordar um bocadinho mais cedo para que possam, aliás, dar tempo à criança para processar e fazer as coisas que nós lhes pedimos. Não há milagres. Portanto, não podemos querer tudo. Se já acordamos com o tempo contado, claro que isto depois a tendência vai ser descambar. Já estamos atrasadas, já estamos a ficar estressadas e a partir daí tudo o que vier a acontecer naquilo, estou a dar o exemplo da manhã, vai sempre descambar. Sabem muito bem o que é que eu estou a dizer, porque certamente são cenários que muitas e muitos de nós se revêem todos os dias. Portanto, esperar. É aqui a segunda estratégia, dar tempo à criança. Uma terceira estratégia que é muito importante também para estabelecer a conexão, eu diria que é ensinar alguma coisa à criança. Mas não é nada, não é ensinar, não é ir buscar um livro e colocar-nos com grandes explicações. Ensinar coisas da vida prática, da vida do dia a dia. Olha, hoje vou ensinar-te, sei lá, a lavar bem as mãos, ou a dobrar a camisola, ou a guardar as meias, ou a guardar as calças, ou a estender roupa. Ok? Portanto, coisas práticas, ensinar. Este ensinar, estas coisas simples, faz com que se estabeleça também aqui uma conexão com a criança e também é importante, não é? Para a sua independência e para a sua autonomia, e a criança também apreende que nós estamos ali com ela, estamos atentos a ensinar-lhe. Só uma dica, a criança não aprende sendo corrigida, ela aprende a ser ensinada. E o que é que eu quero dizer com isso? Imagine que ensinou a criança a dobrar uma camisola. À partida, a criança, até fazer bem, vai errar muitas vezes. E nós temos a tendência, isso não é assim, está errado, não é? Porque foi assim que nós fomos ensinados e também é assim que muitas vezes os professores fazem. Mas nós podemos fazer de outra forma, que é ensinar fazendo bem. Olha, vou-te mostrar. E fazemos bem para a criança ver. Não precisamos de grandes palavras, é mostrar para a criança ver e vai fazer novamente até estar bem. Ela própria depois vai querer aprender a fazer bem, ao seu ritmo. Este próximo ponto que vou aqui falar é uma das perguntas que também recebo com alguma frequência, que é: Mara, a minha sala parece uma feira. A minha sala parece uma loja de brinquedos e o meu filho não brinca com nada. Porquê? Esta pergunta leva-me então aqui a esta estratégia, que será diminuir a quantidade de brinquedos disponíveis. Nós em Montessori fazemos-lo, normalmente limitamos os objetos disponíveis, os brinquedos disponíveis, e você aí na sua casa também o pode fazer e é tão fácil. Se tiver aberto a isso, e terá a casa muito mais arrumada, se essa é a preocupação, mas também terá uma criança mais focada em explorar aquilo que existe. Reparem uma coisa, uma criança com 20 brinquedos à frente, muitas vezes não brinca com nada. Às vezes até temos aquelas histórias: o meu filho recebeu tantos presentes no Natal ou no aniversário e só brincou com as caixas, não é? E isso acontece porque as crianças pequenas não têm capacidade de escolha perante uma enormidade de opções. Tem a ver com isso. Por isso é que devemos retirar do ambiente o excesso. Ao fazermos isso, estamos a ajudá-la no processo de escolha, mas também do foco e de concentração. E, obviamente, no desenvolvimento de habilidades que esses brinquedos poderão proporcionar à criança. Não vou aqui estender-me hoje a falar sobre brinquedos, poderei fazer um episódio se quiserem sobre isso, porque nós em Montessori seguimos algumas regras, por exemplo, não usamos brinquedos que sejam a pilhas, não usamos brinquedos de plástico, normalmente usamos brinquedos
que só desenvolvam uma competência de cada vez para não confundir a criança e vamos mais também pela sustentabilidade e pela qualidade e não tanto pela quantidade de brinquedos. Mas não me vou estender agora sobre isso. Aquilo que é importante reterem é que vou dar um exemplo, uma criança de 3 anos podem ter 5 brinquedos apenas na vossa sala. Retiram todo o resto. Na semana a seguir, tiram esses 5 e dão mais 5 dos que foram guardados. E assim vai. Portanto, um género de rodízio. Tira e vai pôr outros e depois tira e chega a um ponto que já deu a volta. E isto vai fazer com que a criança ganhe foco, porque como não vai ter muita coisa para escolher, não se vai perder e vai ter que brincar com o pouco que existe, quando na realidade existe mais, não é? Mas estão escondidos. Portanto, a ideia é esta. Vamos pôr 5 brinquedos esta semana. Na próxima, tiramos estes e colocamos mais 5. E assim sucessivamente. Experimentem e podem-me mandar mensagem lá pelo Instagram. Eu vou gostar de saber se houve alguma alteração de comportamento ou não. Porque às vezes também há aqui os pais às vezes relatam que as crianças não brincam com nada, obviamente, e que atiram os brinquedos e que os destroem e que depois acabam por chorar e entrar ali em situações de desespero para pais e para filhos. E às vezes, não quer dizer que seja sempre, obviamente que eu não conheço a realidade aí da vossa casa, mas às vezes tem a ver com isto. Demasiados brinquedos, demasiadas coisas. Tentem retirar do ambiente. Obrigado por ouvir este podcast. Clique em seguir para ouvir os próximos episódios. Próxima estratégia. Esta estratégia é uma estratégia que a própria Maria Montessori falava e fala nos seus livros, não interromper o seu filho. O que é que isto significa? Nós temos muita tendência a interromper a criança, não é? A criança está a fazer alguma coisa, vamos embora. Ou muitas vezes a criança está até concentrada e nós vamos lá, abraçamo-la, damos-lhe um beijinho. Ok, não tenho problema nenhum com isso. Eu próprio faço, porque às vezes nós não resistimos a dar um beijinho naquela cara tão fofa, não é? Mas o que eu quero aqui dizer com isto é que às vezes a criança até está concentrada e nós, ao interrompermos, acabamos por, portanto, interrompê-la no seu raciocínio e na sua ação. E muitas vezes até interrompemos, em vez de ser com beijos, com gritos, não é? Portanto, ter aqui atenção ao interromper a criança quando ela está em alguma atividade. Esta interrupção também tem a ver aqui, até se a criança estiver a fazer alguma coisa de errado, vou deixar que ela continue só para não interromper? Não, claro que não. O interromper tem sempre aqui 3 eixos no que toca a mau comportamento. 3 eixos. A criança está a fazer mal ela própria? Sim ou não? Se tiver, temos de interromper. Não vamos deixar uma criança, por exemplo, dar com a cabeça na parede, certo? Segundo eixo. A criança está a destruir alguma coisa no ambiente? Portanto, está a partir brinquedos? Está a partir cadeiras? Sim? Então vamos interromper. Terceiro eixo. A criança está a fazer mal a outra pessoa ou a animais? Então aí temos também que interromper. Não vamos deixar, portanto, a criança fazer mal a outro ser vivo. Portanto, estes são assim os 3 grandes eixos gerais e depois, claro, que cada um aí na sua casa terá os seus limites. A criança está a saltar no sofá com sapatos e é uma coisa que vocês não querem, mesmo que aconteça, então têm que interromper. E onde é que eu quero chegar também aqui com a interrupção? Porque muitas vezes há crianças que não podem fazer nada, não é? Estão sempre a ser interrompidas. Não vais para aí, não mexas nisto.
E o convite que eu aqui vos deixo é pensar sobre os vossos nãos, porque se a criança não tiver constantemente a ouvir o não, será também mais fácil ela cooperar das vezes que é necessário cooperar. Portanto, não sei se me fiz entender. Uma criança que não tem que estar sempre sujeita a este tipo de conduta, não é? Da parte dos pais, não mexas aí, não vais para aí, olha que cais, olha que partes o copo. Quando realmente for necessário ela cooperar connosco, é mais fácil do que uma criança que tem que estar sempre com a antena ligada porque não pode fazer nada. Portanto, aqui entenderem que a interrupção, pensarmos se estamos a interromper a criança por um bom motivo. Tanto no que toca quando ela está a fazer alguma coisa de interesse, a brincar com legos, a brincar com carrinhos, a fazer alguma coisa e nós muitas vezes vamos lá e interrompemos, e também na interrupção do mau comportamento. Será que é mesmo um mau comportamento? É isto, é esta reflexão. Não é fácil isto. Não há aqui nenhuma receita, não é? Não há aqui nenhuma fórmula que eu vos diga, muito bem, então só interrompem aqui e o resto deixem estar. Não é nada disso. Eu quero deixar aqui isto claro, cada um de vós, nas vossas casas, é que tem que fazer este exercício. O que é mesmo um não aí na vossa casa e o que é aceitável? O que é motivo para que eu não deixe a criança fazer e o que é que eu posso deixar passar? É isto. Depois, tenho aqui também um ponto que é importantíssimo, se tiverem interesse, e se me ouvem, provavelmente têm, não é? Conhecer os planos do desenvolvimento e os períodos sensíveis. O que é que isto significa? Significa que a criança passa por fases na vida, não é? Aqui os tais planos de desenvolvimento, e em cada fase há uma necessidade. E às vezes há coisas que as crianças fazem que podem não ser compreendidas por nós, mas se tivermos um bocadinho aqui algum conhecimento a nível de desenvolvimento, vamos entender que quando o bebê atira constantemente uma coisa ao chão, não é para nos provocar. Está a desenvolver uma competência. Ele está a atirar porque ele precisa de perceber para onde é que aquela coisa vai, como é que é a queda, será que se partiu, será que desapareceu. Por isso é importante termos aqui também conhecimento. Os períodos sensíveis, portanto, são períodos em que a criança adquire determinadas habilidades, como, por exemplo, a linguagem, o movimento, o sensorial. São estes períodos sensíveis que ajudam a criança também a desenvolver determinadas competências. Aqui um outro ponto subjacente a todos estes, que é observar o seu filho. Não é olhar para ele, é observar. Olhar para ele com atenção. Se forem bebés, não mudem a fralda à pressa. Aproveitem esse momento. Observem. Observem o sorriso dele, onde é que ele põe as mãos, como é que ele mexe as suas perninhas. Esses momentos são momentos que não se vão mais repetir, que passam muito rápido e que nos dão também muitas informações sobre a criança, sobre o comportamento, sobre o desenvolvimento e, mais do que tudo, a observar, cria-se uma maior conexão e vocês vão conhecer melhor os vossos filhos. Por isso, observem. Observem como é que ele come, como é que ele brinca, o que é que ele gosta. É muito importante fazermos esta observação. E este é o último ponto, aqui a última estratégia, como estabelecer uma relação mais saudável com os nossos filhos. É disto que estou aqui a falar hoje, neste episódio, e dizer-vos que a infância passa rápido, muito rápido. E se tem um bebezinho, vai ver que vai passar muito rápido. Agora, às vezes pode não parecer, não é? Ali no primeiro ano de vida parece que nunca mais passa, porque é um ano trabalhoso, um ano exigente para os pais e para as mães, mas acreditem que vai passar rápido. Para pais que já têm crianças um bocadinho assim maiores,
não percam a conexão. Façam um esforço. Larguem os telemóveis. Ouçam realmente o que o vosso filho tem para vos contar quando vem da escola. Percam 5 minutos para fazer essa escuta ativa. Leiam-lhe uma história ou brinquem com ele numa brincadeira que ele goste. Esses momentos são preciosos e são importantíssimos na relação entre pais e filhos. Para lá mais à frente, quando eles forem adolescentes e estiverem naquela fase que é tão difícil, pelo menos para a maioria, esta conexão estar bem firmada e eles voltem sempre à base. É muito importante isto. E fico por aqui. Obrigada por me ouvirem. Se vos fizer sentido, partilhem este episódio. Se tiverem dúvidas, podem contatar-me e até daqui a 15 dias. Fiquem bem. Educar com a ciência, seguindo o coração. Montessori é o primeiro e único podcast jornalístico em Portugal sobre Montessori. Eu sou a Mara Alves e vou contar-lhe tudo, mas tudo sobre Montessori.